Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Ó, hoje tem dois baitas jogaços aí, principalmente para quem quer fazer apostas esportivas, e aí o lugar das apostas é lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Temos Inter de Milão e Milan, um baita de um jogaço, jogo de volta da semi da Champions League, e tem um jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil entre Fluminense e Flamengo, logo mais à noite no Maracanã. Eu sei que você vai dar uma secada no clássico aí do Fla-Flu, e tiver de tarde de bobeira, tu vai pegar aquela semifinalzinha de Champions, né? Então, quer fazer uma apostinha, faz lá no 1xBet. Se você for novo, nunca tiver feito aposta lá, usa o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço, com T mudo e CO no final, que eles dobram aí o seu primeiro depósito, beleza? Pensou em apostas, pensou em 1xBet, o link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Além de divertir, você também ajuda aqui o meu trabalho, beleza? Bom, deixa eu contextualizar aqui, esse vai ser um vídeo de cobrança, tive conversando com muita gente, algumas informações importantes foram surgindo no decorrer do dia de ontem. Deixa eu dar um pouco de contexto, eu não sou obrigado a dar satisfação da minha vida para vocês, mas às vezes eu até cito uma coisa ou outra para vocês entenderem um pouco. Como eu passo o dia cobrindo o dia a dia do clube, então tem dias que eu sou um ser humano, eu tenho vida particular também, e aí às vezes eu acabo tirando um dia para trabalhar mais ou menos. Pois bem, ontem de última hora eu tive uma reunião que estava programada, que foi adiada e foi remarcada muito em cima da hora. Então eu tive que fazer uma reunião de trabalho importante ontem, até um pouco longe aqui de onde eu moro, e essa reunião acabou um pouco tarde. E acabou que eu decidi, né, de última hora, minha esposa foi comigo, né, porque era uma reunião importante, falei, filha, vamos no cinema? E a gente decidiu ir ao cinema, então acabou que eu tirei o dia off. A minha ideia inicial era fazer os nossos 3 vídeos do dia ontem, sendo que eu acabei fazendo um, porque eu tive essa reunião que estava cancelada e foi remarcada em cima da hora e acabei saindo, tá? E, inclusive, eu tenho informação importante dessa reunião que eu acabei tendo, porque acabou respingando algumas coisas de Vasco, eu tive algumas informações ali, eu posso trazer para vocês, tá? Dito isso, vamos lá. Ontem, o companheiro Lucas Pedrosa, que faz um trabalho incrível, né? Eu vejo gente às vezes agulhando, cara, quem não erra? O Pedrosa teve aquele erro de cravar que o Andrei não voltaria pro Vasco e voltou, mas o Pedrosa acerta 99,99% das vezes. Infelizmente, a gente vive num mundo de merda hoje, principalmente com quem trabalha com internet, que é assim, tu acerta 9 vezes, se tu errar uma, tu não presta. Tu faz o teu trabalho bonitinho todo dia. O dia que tu tem uma infelicidade, um erro que é normal no trabalho de todo mundo, tu erra no teu trabalho, mas a gente aqui não pode errar não, né? Pendura a pessoa numa cruz e é pau e pedra, que eu acho que foi um pouco da babaquice que fizeram com o Pedrosa na situação do Andrei. E eu tenho aquela situação do vídeo lá do choro, que é um vídeo completamente fora de contexto, que aquilo se arrasta e me enche o saco até hoje por causa disso. Tem gente que nem acompanha meu trabalho, mas não gosta de mim só por causa daquele vídeo. Um vídeo que era da inauguração do centro de treinamento do Vasco. Eu ali completamente inexperiente ainda, começo de 2020, não faria aquilo nunca mais. Porém, estava feliz e emocionado com o meu clube, com o 5º maior plano de sócio do mundo, inaugurando seu centro de treinamento, e naquele momento o sentimento da gente é que as coisas pareciam que iam começar a caminhar no Vasco. E como eu amo demais o meu clube, eu acabei me emocionando. E aí pegam um vídeo de 4, 5 minutos, tiram 6, 7 segundos fora de contexto e viram um meme, né, como se fosse uma derrota do Vasco, né, e eu tivesse ali chorando, enfim, e acabou ficando isso atrelado um pouco à minha imagem. Mas, como as pessoas de fato são mal educadas e maldosas, e isso não vai mudar, ou a gente aprende a conviver com essas coisas, ou a gente não trabalha com isso, porque infelizmente não vai mudar. Dito isso, aproveitando aqui para mais uma vez parabenizar o Pedrosa, que é um jornalista que eu respeito muito, faz um puta de um trabalho. Ontem ele prestou mais um puta serviço, né, para o esporte e também para a comunidade vascaína, porque ele trouxe uma live ontem trazendo muitas informações de bastidores sobre esse momento caótico que o Vasco está vivendo, que sim, esse aqui é um vídeo de cobrança. E aos babacões de plantão, a gente tem momentos. Eu não sou perseguidor do clube, eu não torço para que o clube se foda, para mim ter motivo para falar, eu avisei. A gente trabalha no dia a dia do clube trazendo as informações que são importantes
E quando eu achar e quando o momento pedir uma cobrança, a gente cobra, e é o que eu vou fazer nesse exato momento. Porque tem gente que acha que porque você não esculhamba e não escaceteia o clube 365 dias por ano, é porque tu é vendido, é porque tu é passador de pano, é porque tu não cobra, sendo que não é assim. O meu trabalho não é esculhambar o clube e não é perseguir o clube todo dia. É quando achar um momento para fazer uma cobrança, a gente faz. Eu não vou ficar dando porrada a troco de nada, porque eu acho que não é assim que as coisas devem ser, tá? Dito isso e dado um pouco de contexto, vamos agora comentar a situação financeira da Vasco da Gama SAF, porque infelizmente de semana passada para cá começaram a sair várias informações no que tange a questão de atraso de pagamentos aí de direitos econômicos de atleta. Tudo inicia na semana passada com a matéria da Goal, informando que tinha atraso de direito de imagem de atletas, e aí eu consegui apurar com um atleta e com um representante de um atleta de que não tinha atraso nenhum de direito de imagem, e a matéria da Goal falava que o Vasco estava devendo a situação do Lucas Piton e do Léo. Isso foi confirmado depois pelo Pedrosa, pela Globo, também pelo Atenção Vascaínos através do Flávio Dias, logo no dia subsequente, e a coisa andou e piorou. Então vamos aqui a uma ordem cronológica, porque o Pedrosa trouxe uma informação e o GE trouxe outras duas, e eu vou fazer um apunhado bem geral, esse vídeo deve ficar grande, que eu vou ter que ir no Botafogo também, pra gente entender o que está acontecendo, porque nessa reunião de trabalho ontem, eu acabei conversando com uma pessoa que tem influência no clube e que me trouxe algumas informações de bastidores que tem similaridade entre assuntos de Vasco e Botafogo. Beleza? Então assiste aí o vídeo até o final porque é importante. Vamos agora aqui ao Pedrosa. Primeiro, ele fez uma live, jogou o link lá e ele colocou assim como manchete: problemas fora de campo. O Vasco está devendo um mês de direito de imagem, parcela de compra de jogadores, acordo com o atleta e comissão de empresários. O link, inclusive, está lá no Twitter dele, recomendo quem quiser assistir a live completa no canal dele. E aí ele veio fazendo algumas trends aqui depois da live, resumindo para quem não assistiu. Então eu vou trazer para vocês aqui. Vasco está devendo um mês de direito de imagem aos atletas, não pagou as parcelas de compras de Léo, Lucas Piton, Orelhano e renegociou a parcela do Pumita para não dever ao Nacional do Uruguai. Clube ainda deve 2 parcelas do acordo para o retorno do Andrei. Andrei deveria ter recebido proporcionalmente 30% de 6,25 milhões de euros pago pelo Chelsea em janeiro. Aspas, o Andrei foi vendido por 12 milhões e meio de euros. O Andrei tem 30% dos direitos econômicos dele. Como foi o Chelsea combinou em pagar em 2 parcelas e em janeiro entrou uma parcela, o Andrei tem direito de 30% desses 6,25 milhões de euros. Quando cair a outra parcela, de novo o Andrei vai ter 30% dos outros 6,25 milhões de euros. Estão acompanhando o raciocínio? Estão entendendo? Vamos seguir. Para o volante retornar, o Vasco aceitou o parcelamento em 3 vezes desse valor. O Gigante da Colina só pagou uma parcela e amanhã os advogados vão acionar a justiça. O clube foi procurado por mim, Lucas Pedrosa, mas preferiu não comentar os assuntos. O espaço segue aberto para qualquer esclarecimento em relação a notícias exclusivas que trouxemos, tá? Então, repetindo e reiterando, vão ter atualizações, tá? Vou chegar lá. Segundo o Lucas, o Vasco estava em atraso com a parcela do Piton, do Léo, do Orelhano e tinha renegociado a ordem de pagamento lá do Puma Rodrigues e não pagou o que foi acordado com o Andrei, os 30% dessa primeira parcela do Chelsea. Beleza? Vamos aqui. Sobre o Pumita, o Vasco não quis se manifestar. Segundo apurei, o clube renegociou 3 vezes o valor da parcela para poder ficar em dia. E o Nacional aceitou, tá? Isso aqui é informação do Lucas. Aí, ele, no final da noite, ele atualizou. Ó, o Vasco entrou em contato agora, depois de ser procurado antes das informações. O Vasco primeiro esperou o Lucas divulgar para depois vir se manifestar. Poderia ter se manifestado até antes para evitar esse ruído, mas beleza.
segundo o Pedrosa apurou, o Vasco deixa o seguinte, ó. A parcela do Léo atrasada foi colocada em dia. Então, o que o Vasco devia ao São Paulo pelo Léo, tá pago, tá em dia. Beleza? Orelhano, pago também, foi colocado em dia. Direitos de imagem, em dia. Não deve nada também. Em relação a Lucas Piton e Andrei, os pagamentos estão atrasados e o clube tenta renegociar. Beleza? Então, essa é a informação que o próprio Pedrosa deu, voltando a público para poder dizer que a apuração que ele tinha feita estava correta, né? Sendo que houve atualizações. O Vasco entrou em contato, Lucas, ó, a gente quitou o Piton, quitou o Orelhano e direito de imagem não está atrasado, tá? Segue atrasado o Piton, que o Vasco está tentando renegociar com o Corinthians, e a situação já foi renegociada com o Puma. Agora eu vou para o GE, porque o GE fez uma matéria ontem, 9h46 da noite, com a apuração deles, tá? Então vamos aqui, porque tem uma nova matéria de hoje, e de novo, eu vou ter que ir lá no Botafogo, porque casa também com a informação que eu tive numa reunião de negócio ontem, que acabou pintando uma outra situação no meio lá. Vamos à matéria do GE, produzida pela Emanuele Ribeiro, pelo Marcelo Baltar e pelo Tébaro Schmidt, que são 3 jornalistas competentíssimos. O Vasco atrasou o pagamento da dívida com o Andrei e também está devendo comissões a empresários, mesmo após o aporte milionário da SAF. O clube encontra dificuldades em honrar alguns compromissos e tenta renegociar condições. Pessoas do clube garantiram que outros compromissos, como salário de funcionários, direito de imagem de jogadores, estão em dia. A reportagem apurou que os atrasos se devem ao fluxo de caixa, que é um outro assunto que a gente vai discutir aqui. E o Vasco espera normalizar isso em breve. Ninguém é obrigado a saber disso, né? Mas vamos lá. Fluxo de caixa é... Vamos para a sua casa aí, para ficar mais simples. Mas estamos falando de uma empresa, né? Mas eu vou trazer como exemplo você no seu dia a dia da sua casa, para vocês entenderem. Normalmente, os trabalhadores recebem até o 5º dia útil. Porém, tem empresas que pagam por quinzena, tem empresa que paga no dia 20. O próprio Vasco, vocês lembram que o acordo do Vasco era pagar os funcionários até o dia 20, apesar da lei mandar pagar até o 5º dia útil? Lembram disso? Clube associativo, tempo atrás, a parcela do Vasco vencia sempre dia 20. Então tem empresas que pagam assim, com a data um pouco diferente. Vamos supor que tu é uma pessoa que se enquadra nesse caso. A empresa ao qual você trabalha te paga todo dia 20. Sendo que a tua conta de luz vence dia 5, a tua conta de gás vence dia 10, o teu seguro do teu carro vence dia 15. E aí, o que acontece? Como você só recebe dia 20 e as parcelas estão vencendo antes de você receber o dinheiro da tua empresa, o teu salário, todo mês ali, a não ser que você gere uma sobra de caixa para você antecipar um dinheiro, para no dia que o pagamento cair você recolocar, você vai todo mês pagar atrasado a conta de luz, a conta de água e o seguro do teu carro. Por quê? Se o teu dinheiro é contadinho e não sobra nada, né? O que entra é contadinho para pagar as contas e não sobra, todo mês a água, a luz, o gás e o seguro vence antes do dia de você receber, você vai todo mês pagar atrasado e normalmente até com juros. Então isso é fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É a ordem que vence as dívidas e tem os pagamentos que você tem para receber. Quando o teu fluxo de caixa está ajeitado, você tem sobra de caixa e o recurso chega antes ou até no dia que você tem seus boletos para pagar. Quando o fluxo de caixa tá bonito, você consegue pagar as suas parcelas bonitinho dentro dos dias combinados, tá? Isso quando você tá bem na continha. O que o GE tá falando, aí a apuração é deles, que o Vasco da Gama SAF tá com esse problema. Não é nem que não tem o dinheiro, é que o fluxo de caixa não tá batendo. Tem coisas, às vezes, vencendo antes dessa questão do pagamento. O fluxo de caixa do Vasco
está um pouco bagunçado, eles estão trabalhando para resolver isso. Tanto que as pendências que estão aparecendo, o Vasco vai lá e acaba pagando, não está deixando de pagar, tem pago com atraso, que está errado de qualquer forma, tá? Eu vou chegar lá. Eu estou só tentando explicar ponto por ponto para vocês irem entendendo. Tá errado, ponto. O Vasco virou SAF, foi para quê? A 777 assumir as dívidas do Vasco e pagar ele em dia. Aqui tem um assunto que está me preocupando, que eu vou abordar, porque eu bati um papo longo, até com a companheira Emanuele Ribeiro do GE, que cobre o Vasco pelo Globo Esporte, que as dúvidas que eu tenho aqui, eles acabam tendo lá, e a gente está tentando de alguma forma pedir uma coletiva no clube, uma conversa informal com o Francisco, que é quem cuida da pasta das finanças da Vasco da Gama SAF, mas enfim, tá? O Vasco virou SAF e foi para quê? Investir 700 milhões no futebol e a 777 assumir até 700 milhões da dívida do Vasco. Era para estar tudo dentro de um fluxo e se pagando tudo. E aí me vai uma preocupação para a janela do meio do ano. Eu vou concluir a matéria que começa a falar do Andrei, e aí eu chego onde eu quero chegar, porque no final eu vou fazer uma conclusão de tudo que a gente está falando aqui. Vamos ao Andrei. O principal atraso é referente a Andrei. A SAF fez acordo com o jogador em fevereiro desse ano, para que ele aceitasse voltar ao Vasco emprestado pelo Chelsea, mas ainda não pagou 2 das 3 parcelas combinadas com o volante. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal do Pedrosa e confirmada pelo GE. Ou seja, os 30% dos 6,25 milhões de euros, o Vasco acordou pagar em 3 parcelas, pagou a primeira e deu beiço em 2 aqui, está tentando de novo renegociar para poder botar isso em dia. Aí vamos aqui agora a mais detalhes. O clube tem uma dívida pendente de 12 milhões referente à venda de Andrei ao Chelsea. O Vasco, que detinha 70% dos direitos econômicos do volante, não havia efetuado o repasse dos 30% restantes. E isso comprometeu a negociação pelo retorno do Cria. Andrei e seu staff insistiram pelo pagamento à vista, mas a proposta da diretoria vascaína de parcelar o valor em 3 vezes acabou sendo aceita. Vocês lembram de todo o imbróglio envolvendo o retorno do Andrei ao Brasil? O Palmeiras entrou no negócio, queria pegar o jogador. O que melou? Foi que o Palmeiras não queria aceitar o Andrei, liberar o jogador para o Sul-Americano e nem para o Mundial. Já que ele só poderia ter o jogador por 6 meses, não faz sentido eu pagar pelo empréstimo do jogador, pagar o salário dele novo agora, que não é pouco, e ainda ter que ceder o jogador. O Chelsea só queria usar um clube brasileiro para que ele pudesse bater a pontuação para conseguir o visto. A ideia do Chelsea não é trazer o Andrei para cá, ele comprou e quer levar para lá. Então seria uma espécie de barriga de aluguel. O Palmeiras não aceitou as condições e o negócio melou. E o Vasco queria trazer o Andrei, sendo que o que pegou na história? Cara, como é que eu vou voltar para o Vasco se vocês até agora não me pagaram o que vocês me devem? Vocês receberam o dinheiro, em vez de me repassar o que foi combinado, vocês ficaram com o meu dinheiro, cara. O Chelsea pagou o dinheiro e vocês, em vez disso, não é tirar do bolso, é só pegar parte do que eles pagaram e me dar. Vocês me deram bem, vocês pegaram o meu dinheiro para vocês e estão usando aí. Então, porra, ou vocês me pagam à vista o que vocês me devem, que era o que vocês deveriam ter feito quando o Chelsea pagou. O Chelsea pagou 70 mil, 30 do André. André, toma teu dinheiro aí, o meu tá aqui, beleza? Tamo junto. Vocês não fizeram isso, ou me paga à vista ou esquece, eu não volto pro Vasco. E aí, com muita insistência, o Vasco acabou, né, conseguindo costurar para que o André e o seu staff topassem receber essa grana que o Vasco lhe devia em 3 parcelas. O Vasco pagou a primeira e não pagou as outras 2, tá? Então é isso que está acontecendo. Aí o GE conseguiu apurar que foi o seguinte, ó. Como é que foi combinado esse acerto aí entre Vasco e o staff do Andrei? Ó, o Vasco ia pagar em 3 parcelas. Primeira parcela, 3,6 milhões de reais para pagar no dia 3 de março. 6 milhões de reais para ser pago 31 de março. E 2,4 milhões para ser pago até
30 de abril, que foi final do mês passado. Acontece que até a noite de segunda-feira, o Vasco só quitou uma parcela. O GE apurou que o clube chegou a renegociar com o volante e prometeu o restante do pagamento até a data de hoje, ou seja, até a data de ontem, que foi quando a matéria foi feita, 15 de maio. Mas não conseguiu cumprir, tá? Como estava atrasado, o Vasco falou, ó, até o dia 15 eu te pago essas duas parcelas que estão atrasadas. A segunda de 6 milhões e a terceira do dia 30 de abril, que já está atrasada há 15 dias, no montante de 2,4 milhões. Beleza? Comissões, outro levantamento feito pelo GE. A SAF realizou a contratação de 16 jogadores na primeira janela de transferências. Na maioria das negociações, o Vasco conseguiu parcelar. Em alguns casos, como o Pedro de Raul, o clube quitou o pagamento à vista. Foi uma imposição lá dos japoneses, ó. Só aceito vender se for à vista. Quer, não quer, não quer. O Vasco foi lá e pimba, 10 milhões no cash. Pau, pagou, tá? A reportagem ouviu que o pagamento do Orelhano também foi quitado. Em outros, como o do Léo, dividiu as parcelas e estão em dia com São Paulo. Porém, há uma renegociação para mudar prazos de pagamento. O que está atrasado é o pagamento de comissões a empresários, que deveriam estar recebendo mensalmente, mas isso não vem acontecendo. Empresários quase todos sem receber comissões há um tempo. Isso aqui é uma aspas, né, de um representante de um jogador contratado pelo Vasco, né? Quem faz a matéria tem o direito de preservar a fonte, ela não é obrigada a citar quem foi que deu essa informação, a não ser que a fonte fale, não, pode colocar publicamente que foi eu que te falei, tá? Então, nesse caso aqui, provavelmente a fonte pediu off. Sobre a contratação da janela passada, o balanço financeiro da SAF informou que as negociações geraram um total a pagar de 3,3 milhões de dólares, 16 milhões em comissões a agentes, cerca de 1,2 milhão, 6 milhões de reais, em luva para atletas, que também estão atrasados. No caso do direito de imagem, o Vasco adotou como procedimento que os atletas abram empresa para que possam receber o pagamento. O clube afirma que está tudo em dia. E agora entra o RCE e o fluxo de caixa. Na última quinta-feira, o GE informou que a Justiça do Trabalho deu prazo de 48 horas para que o Vasco quitasse a parcela atrasada do regime centralizado de execução. O clube deveria ter feito depósito no dia 5. É todo dia 5, tá? Todo mês tem que pagar isso aí. A reportagem apurou que a SAF já quitou o débito e está em dia com o RCE, mas estuda renegociar a dívida com os credores em função dos juros muito altos. Eu vou dar uma pausa aqui, vou ao Botafogo e vou trazer uma apuração que eu acabei fazendo ontem, meio que sem querer, porque foi uma reunião de negócio e acabou ali saindo algumas informações de uma parada que não tem nada a ver com o Vasco, com o clube não, mas coincidentemente é uma pessoa que tem alguma relação com o clube. Deixa eu abrir agora para vocês, porque um assunto respinga no outro. Vamos falar de Botafogo, né? O Botafogo, que também é uma SAF, tá 5 meses, informação de hoje, há 5 meses não paga o RCE. E aí vocês vão entender, o finalzinho da matéria aqui diz aqui, ó, o Vasco estuda renegociar a dívida com credores em função dos juros muito altos. Lembra que eu já falei para vocês aqui no canal que lá em 2020, ou foi final de 19, eu não me recordo bem qual foi dos 2 anos, que foi feita essa negociação do RCE, toda parcela de negociação tem juros, você não está pagando à vista. Os juros da Selic, que é o que rege o cálculo dos juros do RCE, a Selic era 2%. A taxa de juros no Brasil explodiu. Hoje a taxa de juros da Selic está 13,6%. O negócio aumentou quase 7 vezes. Então uma dívida que antes você pagava com juros de 2%,
ela agora é calculada 7 vezes a mais do que isso, quase isso, 13,2%. E é o que o John Textor está reclamando há muito tempo. Ele acha que a lei da SAF foi mal feita. Isso deveria ter sido feito de uma outra forma. Por quê? Porque, cara, como é que tu vai pagar uma dívida em 10 anos se essa taxa Selic ela pode subir e descer? Vamos supor que essa taxa dispare ainda mais, chegue a 30%. Tu imagina tu pagar 30% de juros por ano em 10 anos. O teu dinheiro vai servir para pagar juro. E a dívida mesmo quase não diminui. Porque como o juro está muito alto, tu tá pagando a parcela, mas o saldo devedor está sendo corrigido. E aí tu tá enxugando o gelo. E o Botafogo está adotando uma postura de parar de pagar para forçar os credores a fazer uma renegociação. E agora eu vou à matéria do Rodrigo Matos da UOL falando da situação do Botafogo, que tem a ver diretamente com a situação do Vasco, e depois eu volto na situação do fluxo de caixa. Vamos lá, matéria do Rodrigo Matos da UOL de hoje, né? À espera de acordo, Botafogo soma 5 meses sem pagar credores na justiça. O Botafogo SAF já está há 5 meses sem cumprir pagamento de credores na Justiça Trabalhista. As penhoras estão suspensas porque a empresa e os advogados dos credores tentam fechar um acordo para novas condições de pagamento. Enquanto isso, não é obrigatório destinar 20% da receita da SAF para credores. Em janeiro, a Justiça Trabalhista identificou que o Botafogo não havia depositado pela primeira vez a parcela do RCE. Em seguida, determinou penhoras de contas do clube. Depois disso, o processo teve idas e vindas e o clube e seus credores passaram a debater um modo de quitação da dívida. A ameaça do dono da SAF, John Textor, de não quitar mais as parcelas foi esquecida, mas a SAF tornou-se ré junto com o clube. O Botafogo chegou a anunciar que havia sido feito um acordo entre as partes, só que isso não foi confirmado pelo TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho. Até agora, ontem, a Justiça permitiu mais uma prorrogação de prazo de 20 dias para se tentar um acordo. Advogados de credores alegam que o problema para se chegar a um acerto nas condições é o tamanho da dívida do Botafogo e a quantidade de anos para se pagar. O temor deles é que o clube entre em recuperação judicial e torne a quitação mais difícil. Por isso, preferem tentar o acordo. O Botafogo confirma que está há 5 meses sem pagar por causa da espera do acordo. Ainda não há prazo. A SAF alvinegra apresenta problemas financeiros. Houve prejuízo no ano de 2022 de 248 milhões de reais. Ano passado, fechou no vermelho a SAF do Botafogo em 248 milhões de reais. Na prática, os custos operacionais somam quase o dobro da receita líquida do Botafogo. Isso é, ele está gastando mais do que arrecada. A dívida líquida registrada no balanço são de 310 milhões, mas não inclui esse débito trabalhista e civil. Não há notas explicativas, por isso é difícil identificar onde exatamente estão as dificuldades financeiras do Botafogo. E aí, se você jogar no Google, Botafogo atrasa parcela, você vai ver matérias aí de que lá em novembro, dezembro do ano passado, o Botafogo estava atrasando até salário. Tá? Salário e direito de imagem, coisa que não vem acontecendo até aqui no Vasco. E aí eu vou nessa conversa que eu acabei tendo com uma pessoa, de novo, que não é do clube, tá? Mas conversou com algumas pessoas do clube e me informou: Diego, eu acho que o Vasco é bem provável que ele vai daqui a pouco começar a atrasar essa questão do RCE de propósito para tentar renegociar essa dívida direto com os credores. Porque a Selic explodiu, a taxa de juros está muito alta e o Vasco deve tentar fazer uma renegociação. Eu acho que esse atraso é proposital. Diferente do Botafogo, o Vasco
tem atrasado, né, nos 2 últimos meses, mas pagou. O Vasco foi lá e de novo colocou em dia. Mas já trouxe para vocês informação aqui de que a Gisele Cabreira, que é quem cuida ali do jurídico do Vasco, eles estão debruçados sobre essa questão da dívida do clube e pensando qual é a melhor forma de se fazer um acordo com os credores para que o Vasco possa pagar em dia, resolver esse problema da taxa de juros lá do RCE, que está muito alto, para que o Vasco cumpra em dia os seus acordos e não fique jogando dinheiro na lata do lixo, porque o juros está comendo uma parcela importante do que é depositado lá do RCE. Deu para vocês entenderem que não é exclusividade do Vasco essa questão do RCE? Aí eu vou para a questão do fluxo de caixa, que o GE fez uma matéria aqui, e depois eu vou na situação dos atletas, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou sim começando a ficar preocupado com alguns assuntos, mas vamos agora à matéria do GE, que é a mesma ainda de ontem, agora falando sobre o fluxo de caixa. Por que o Vasco está atrasando esses pagamentos? Uma pergunta. O GE ouviu que isso se dá por uma questão de fluxo de caixa. A insistência pelo parcelamento da dívida com o Andrei e da compra de alguns jogadores, por exemplo, aconteceu por planejamento estratégico financeiro da diretoria. O departamento de futebol comandado por Paulo Brax atacou o mercado priorizando o pagamento em parcelas para não interferir no fluxo de caixa da empresa. Foram investidos cerca de 110 milhões em 16 reforços, mas a grande maioria das aquisições de direitos foi feita de forma parcelada. Essa deverá ser uma postura comum do Vasco em negociações, embora cada caso seja diferente do outro. A prioridade por pagamentos à vista se dará quando houver desconto significativo, como foi o caso do Pedro Raul, pelo qual se pagou uma parcela única de 10,4 milhões ao Caxiua Reysol. Beleza? Então essa é a matéria do GE de ontem. Porém, surgiu uma nova, com atualizações e uma preocupante, que inclusive os clubes ao qual o Vasco está com parcela atrasada ameaçam inclusive irem à FIFA, tá? E aqui vamos aqui, matéria muito bem feita, também pelo Emanuele Ribeiro, pelo Marcelo Baltar e pelo Tébaro Schmidt, do Globoesporte.com. Vamos aqui à matéria. O título da matéria é: clubes cogitam acionar Vasco na FIFA por atraso nos pagamentos por Capasso e Pumita. Atlético Tucumã e Nacional alegam que time brasileiro não tem cumprido acordos. Vasco renegocia prazos com clubes por conta do fluxo de caixa. Vamos agora ao corpo da matéria. O atraso do Vasco no pagamento de parcela de compra de jogadores na janela de início do ano tem desagradado alguns atletas fora do Brasil. Alguns clubes, fora do Brasil. O Atlético Tucumã e o Nacional alegam que o time brasileiro não cumpriu com os prazos estipulados pela aquisição de Capasso e Pumita. O GE ouviu de dirigentes dos dois clubes que o Vasco não tem cumprido com os acordos. Tanto o Tucumã quanto o Nacional cogitam acionar a FIFA caso, não é algo de imediato, tá? É caso a situação não seja regularizada. O Vasco tem conversas em andamento com os clubes e tenta renegociar os prazos de pagamento. Há pagamento de parcelas de compra de alguns jogadores e comissões atrasadas, mas não é o caso de todos. O clube já quitou integralmente, por exemplo, as compras de Pedro Raul e Orelhano. E aqui vai uma novidade. O Pedro Raul, nós já sabíamos que tinha sido uma compra à vista. O Orelhano foi comprado parceladamente. E a novidade é que o Vasco já quitou o Orelhano, tá? Tinham parcelas e o Vasco foi lá e pimba, já matou tudo, acabou, não tem mais nada para pagar do Luco Orelhano. Eu, inclusive, por ter acesso, a gente sempre tá junto lá no CT, eu entrei em contato com a Emanuele, antes até de gravar esse vídeo aqui, porque eu queria tirar uma dúvida. Falei, Emanuele, me tira uma dúvida. Foi erro de digitação ou de fato o Vasco já quitou tudo do Luca? Porque assim,
como a gente está discutindo parcelas em atraso, o que a matéria quis dizer é que o Vasco colocou em dia as parcelas atrasadas do Luca Orelhano ou não. Além de botar o que estava em atraso, o Vasco já antecipou e quitou tudo. Ela falou, não, Diogo, você não leu errado e não houve erro de digitação. É isso mesmo. A informação que o Vasco nos passou é que sobre o Luca Orelhano, o Vasco quitou toda a compra. Então, dos 16 atletas que chegaram, sendo 8 com direitos aí econômicos comprados, 2 o Vasco quitou. Pedro, Raul e Luca Orelhano. Estão pagos, tá? Entenderam? Pescaram? Como eu falei, eu tive bastante trabalho para produzir esse vídeo aqui, porque eu fui falando com bastante gente para tentar entender o máximo possível a situação, tá? Vamos seguir a matéria. O Vasco acertou a contratação do zagueiro Manuel Capaça em fevereiro. O acordo pela aquisição de 50% dos direitos do defensor foi de aproximadamente US$ 1,5 milhão, que dá na casa de 7,8 milhões de reais. O GE apurou que o clube argentino ainda não recebeu. Informação confirmada por um dirigente do Tucumã. O acordo por Pumita, por sua vez, é de US$ 2 milhões, 10 milhões aproximadamente, e foi concluído no início de janeiro. Representantes do Nacional, ouvido pela reportagem, também confirmou que o Vasco não tem cumprido com o acordo. Além das parcelas, intermediadores das negociações também não receberam a parte das comissões. E agora vai a matéria falar sobre que o Vasco tem priorizado a pagamento dos salários, direito de imagem e o RCE. Tá? Então vamos agora aqui a esse trecho da matéria de hoje do GE. Os atrasos têm ocorrido, segundo pessoas do Vasco, por uma questão de fluxo de caixa. O clube tem priorizado o pagamento de salários e de direito de imagem que estão em dia, além da quitação de dívidas no RCE. O balanço apresentado pela SAF aponta que cerca de 100 milhões em dívidas foram pagas. E aqui eu vou discutir um pouco essa questão do Vasco da Gama SAF, o acordo para investir no futebol, o acordo para pagar as dívidas, que isso aqui me tá estranho, tá? Mas vamos aqui, ó. O balanço apresentado pela SAF aponta que 100 milhões em dívidas foram pagos já desde que a 777 assumiu o controle. Os atrasos referentes a outros acordos, no entanto, têm incomodado clubes e empresários, e vou abrir um parêntese aqui, também a torcida do Vasco, porque a gente abraçou o projeto SAF para que isso não acontecesse, que o Vasco honrasse todos os seus compromissos em dia, seja ele de salários, que o Vasco pudesse investir no futebol e quando comprasse jogadores, pagar também, porque se o rombo que o Vasco tem, de anos que chegou nessa situação aí pré-falimentar, é por compra de jogador que não foi pago, é por salário que foi prometido e não foi honrado, e até a questão ali de fornecimento de serviços também. E por aí vai. Beleza? Vamos lá. Os atrasos referentes a outros acordos, no entanto, têm incomodado clubes e empresários. O Vasco atrasou, por exemplo, o pagamento da dívida com o Andrei e também está devendo comissões a empresários que participaram de outras negociações. As luvas de alguns atletas também não foram quitadas. A insistência pelo parcelamento da dívida com o Andrei e da compra de alguns jogadores por planejamento estratégico financeiro da diretoria. O departamento de futebol atacou o mercado, priorizando o pagamento em parcelas para não interferir no fluxo de caixa da empresa. Foram investidos 110 milhões em 16 reforços, mas a grande maioria das aquisições foi feita de forma parcelada, tá? Então assim, e aqui eu faço a minha conclusão. E vai aqui a hora da cobrança, porque eu não tô aqui para perseguir o clube e encher a porra do saco 365 dias sem motivo. O salário estava em dia, o direito de imagem estava em dia, o Vasco fez um campeonato estadual decente, foi eliminado do Flamengo na semifinal, jogando até melhor, mas por incompetência, por um elenco que hoje é incompleto, né? Tanto que o Vasco criava e não conseguia botar a porcaria da bola para dentro. O grande escárnio até a estreia do Brasileiro foi a eliminação absurda pro ABC. Sendo que essas eliminações absurdas em mata-mata jogo único, que não deixa de ser absurdo,
vira e mexe e acontecem. O Botafogo, que é líder do Brasileiro, na primeira fase da Copa do Brasil, quase foi eliminado por Sergipe, fazendo o gol aos 55 minutos do segundo tempo, 1 minuto já estourado o acréscimo de 10 minutos, que deu uma polêmica do caramba. O presidente do Sergipe invadiu o campo e agrediu até o árbitro. Deu uma merda do caramba, a polícia pegou ele. Eu acho que ele está respondendo até a processo. Poderia ter caído o Botafogo, líder do Brasileiro ali, que o mesmo Botafogo nem foi para as finais de estadual. Então, esses jogos de mata-mata, jogo único, vira e mexe acontece essas zebras. E o Vasco não foi a única zebra dessa fase da competição. Aconteceram várias, né? Vários clubes caíram precocemente, né, nessas fases. O Palmeiras, por exemplo, ano passado ou ano retrasado, caiu para um time minúsculo também da Bahia e deu um merdelê do caramba. Botafogo, o Palmeiras não chegou nem às oitavas. Eu vou até dar... Enfim, é muito assunto, depois vocês pesquisam aí. Não, eu vou buscar aqui, eu vou levar um tempo. Enfim, depois vocês dão uma olhada aí. Então assim, é errado, ponto. Mas vira e mexe acaba acontecendo. E aí vem o Brasileiro, o Vasco começa o Brasileiro bem. Ganha do Galo lá, empata com o Palmeiras no Maracanã após abrir 2-0. Aí de novo, pimba, perde pro Bahia em casa. A gente, porra, cara, não era pra perder pro Bahia, pô. Não dá, mano, é adversário direto, esse jogo o Vasco tem que ganhar. E escancara de novo a dificuldade que o Vasco tem de propor jogo. E volta a discussão, tá vendo aí? Tirou o Rodrigo do time, esse meio campo com Marlon Gomes, André e Jair não funciona. Bota o Rodrigo no time. O Rodrigo voltou, o time voltou a ter um desempenho fraco, que foi o jogo lá contra o Fluminense, e voltaram as cobranças. Pô, o Rodrigo não tá jogando bem, é um cara que só destrói, não constrói. E pouco depois o Rodrigo acabou saindo do time de novo e evidencia um problema que a gente tem de formação de elenco. O Vasco tem carência na ponta esquerda, o Vasco tem jogadores jovens ao excesso no banco de reservas, o Vasco não tem um meio armador, o Vasco não consegue definir um primeiro homem que marque e jogue, tá? Eu não acho que o Vasco tem que contratar um Jean, um Guianzu, não é esse tipo de jogador que o Vasco tem que trazer. O próprio Cuejá é um cara que ele marca muito, mas ele tem bom passe. Ele é um cara que pisa na área, que dá assistência, faz gol, mas a saída de bola simples é que ele tem, tá? Ele não é um completo cabeçudo que só desarma, não. Para algumas pessoas que às vezes pode ser que estejam pensando isso, tá? Dito isso, o Vasco dali por diante empinou a pipa para baixo. Não ganhou do Curitiba, um Curitiba muito frágil, a gente não conseguiu ganhar. Contra o Santos, teve até volume no modo boi bandido, né? Jogada começa, vai nos pontos e pima, toma ele bola na área, né? Que ele abafa e a zaga do Santos cortando tudo e o goleiro deles numa noite inspirada e numa arbitragem ridícula que, por sinal, que até agora eu não falei, né? Teve um pênalti claríssimo no Pedro Raul e outras situações discutíveis, de mão na bola, a situação do Alex Teixeira, mas o lance do Pedro Raul foi discutível. Mas como eu acho que a atuação do Vasco não foi boa, eu não vou querer ficar levando pro lado da arbitragem, que sim, foi ruim, porque parece que você está querendo justificar o resultado errado do clube em cima da arbitragem. E o Vasco não perdeu o jogo só por causa disso não, tá? Porque se o Vasco tivesse mais competência, teria vencido o jogo independente do pênalti ou não. Beleza? Então, agora é a hora da gente cobrar. Feito toda essa situação, eu tô muito preocupado e eu fui uma das pessoas, fui até a primeira, na verdade, que cobrou no grupo de imprensa, quando saiu a matéria do Goal. Falei, olha, esse aqui é um assunto sério, é um assunto importante. O clube não vai vir a público se manifestar e falar sobre isso, não. Porque esse é um assunto sério, cara. O Vasco foi vendido para isso, para honrar seus compromissos. E, pô, com 5 meses de 2022 e a SAF assumiu em setembro do ano passado, tem 8 meses de gestão, já tá dando problema de atraso de pagamento, vocês têm que se manifestar. O clube retornou dizendo que não comentava assuntos internos da parte financeira. Foi o retorno que a gente teve. E aí, pra turma que vive enchendo a porra do saco falando besteira, a gente cobra quando tem que cobrar. E foi uma cobrança que eu fiz na semana passada. E nesse exato momento, o negócio andou, caminhou, e a gente vai cobrar, porque tá esquisito. A Manu até citou que ela sugeriu ao clube uma conversa com a imprensa de novo, com o chefe do financeiro, porque houve uma reunião dessa com o Caetano Marcelino, que cuida do marketing do Vasco, do lado do Luiz Melo, há uns 2 meses atrás, 3 meses atrás.
A gente conversou sobre São Januário, Maracanã, CT, que eram os assuntos que estavam em voga naquele momento. Essas confusões financeiras não tinham vindo a público ainda. E é o momento. Eu acho que está na hora do Luiz Melo pedir mais uma coletiva para vir a público explicar isso. E ao lado dele está sentado o Lúcio Barbosa, que é quem cuida do financeiro da SAF. Por quê? A gente tem que entender. Porque aí levanta-se um monte de questionamentos. Se o Vasco botou 190 milhões ano passado, 70 primeiro lá do empréstimo Point para botar salário em dia, a compra do Palácio, aquela primeira grana que veio. E depois, quando a SAF foi aprovada, pimba, mais 120 milhões. E o Vasco não comprou de jogador ano passado. Vocês lembram disso, né? Já era setembro, a janela estava fechada. As contratações que vieram antes foi com que o clube associativo podia pagar. Bruno Tubarão, Fábio Gomes, né? Veio o Jorginho. Primeiro, até naquele primeiro momento, veio o Maurício de Souza quando saiu o Zé Ricardo, que era o que o clube associativo podia fazer. Aí, o questionamento que fica é: o Vasco já pagou 100 milhões de reais em dívidas nesse período da 777. Legal. Mas com que dinheiro que essa porcaria está sendo paga? É com dinheiro que deveria estar indo para o futebol? Porque o acordo não é esse. O acordo é 700 milhões de investimento no futebol e pagar até, porque se a dívida for maior que 700 milhões, o clube associativo que se vire para lá. Porque o acordado foi pagar 700 milhões da dívida e não a dívida toda. Mas como é que o clube paga 100 milhões de reais de dívida e não está pagando os jogadores que foram acordados agora? Então, tá pegando o dinheiro do futebol e tá usando para pagar dívida? O acordo não foi esse. E aí os guardiões do clube associativo, porque o Vasco tem 30% e é sócio da Vasco da Gama SAF, deveriam vir a público. Roberto Duque Estrada, Jorge Salgado, que são membros das duas cadeiras do Conselho da SAF, que são 7, o Vasco tem 2, vocês são guardião do clube. Qual é a justificativa que vocês vão dar? Então eu acho que há necessidade urgente de se vir a público e se explicar, porque tá esquisito. Para duas alas aí do clube, para a galera que realmente acredita, né, e a pessoa que tá de boa, não tá de perseguição ao clube, só quer entender o que tá acontecendo, e até os politiqueiros de plantão que sentam-lhe a porrada 365 dias no clube, porque não queriam a gestão que hoje está lá. Então decidiram tumultuar 365 dias do clube e tentando achar causa e merda em tudo quanto é lugar. Eles precisam de justificativa também, porque apesar da forma como agem, são vascaínos de qualquer forma. Tá? Então todo mundo precisa de uma satisfação. Para quem quer simplesmente saber o que de fato está acontecendo e até para quem quer militar politicamente no clube, para saber qual é a próxima narrativa que ele vai embarcar. Então tá obscuro. A gente precisa saber o que está acontecendo. Legal não tá. E toda vez que a imprensa tenta consultar o clube para ter informação oficial, ela é argumentada, contra-argumentada de que não comentamos assuntos financeiros. Aí o que quem cobre o clube é obrigado a fazer? Pegar informação com o terceiro. É chegar no empresário do atleta, é chegar lá no dirigente do Tucumã, né, do São Paulo, do Corinthians. Aí depois da imprensa confirmar isso, levar a público com um terceiro, que é quando o Vasco se manifesta. Não tá legal, tá esquisito, isso atrapalha muito e aí me preocupa, porque o Vasco virou esse pandemônio, esse manicômio. Porque aí vai juntar uma porrada de coisa. É um torcedor traumatizado, que não aguenta mais ser feito de chacota, que foi rebaixado 4 vezes, jogou a Série B5. O Vasco de novo larga a mão no Campeonato Brasileiro. A SAF e a parte financeira, que não deveria ser mais assunto no Vasco, volta a ser assunto. Aí essa atmosfera, esse clima, vai lá pro inferno. E esse ano tem eleição no Vasco em outubro. Então, essa atmosfera e esse liquidificador todo é batido nesse momento e o clima no Vasco hoje é uma merda. Você para falar com qualquer torcedor, ele tá angustiado e desesperado. E o pior, com poucas respostas. Então quem tá sentado na cadeira passou da hora de vir a público.
Quando eu cobrei e pedi na semana passada, quando saiu a matéria da Goal, já poderia ter sido elucidado um monte de coisa. E essa crise maior que está sendo criada agora não estaria dessa forma. Então, primeiro espera-se criar todo o problema, toda a desconfiança, para depois, se é que vai vir alguém a público para explicar e falar o que está acontecendo. Então, sim, passou da hora de alguém vir a público e falar. E eu estou cobrando isso aqui no canal, e eu cobrei isso lá no grupo de imprensa na semana passada, quando saiu a matéria da Goal. Então, as cobranças, você que me acompanha aqui, seja quem de fato gosta do meu trabalho e sabe que eu sou muito sério na forma como eu conduzo o canal, ou o babaca que não vai com meus cornos e vem aqui só pra encher a porra do saco todo santo dia, amando de algumas figurinhas que a gente sabe bem quem a gente cobra quando acha que tem que cobrar, tá? E aqui vai só uma breve pincelada, porque isso é um assunto também que vale a pena eu vir explicar e falar. Muitas das vezes tem gente que cobra o trabalho da imprensa ou até do jornalista que está lá numa coletiva e vocês não sabem muitas das vezes como é que é feita as coisas, tá? Primeiro, tem uma diferença grande, para mim isso é muito claro, de quem tem um canal independente do clube e faz um trabalho específico de cobertura do clube para a mídia tradicional de uma maneira geral. Percebo eu, e aqui não é uma crítica, tá? É só uma constatação, e cada um tem o seu trabalho e faz aquilo que é cobrado dos seus chefes e tá tudo certo. Eu vejo às vezes gente falando assim, porra, essas coletivas é uma merda, esse pessoal aí parece que não sabe fazer pergunta, que não sei o quê. Se vocês perceberem, o Fabinho Azevedo, Flávio Dias, eu, o Pedrosa, quando é possível ele está, porque as coletivas têm acontecido muito na parte da tarde, e a hora que acontece o SBT Esporte Rio, a gente, por cobrir exclusivamente ali o Vasco, a gente acaba tendo alguns anseios e alguns termômetros do torcedor, ou de problemas que a gente está vendo no Vasco, que a gente consegue às vezes se aprofundar mais e cobrar alguns detalhes. A mídia tradicional, de uma maneira geral, faz rodízio de setorista e acaba cobrindo o clube meio de longe. Tanto é, se você ligar o Seleção Sport TV, que vai ao 1 da tarde, né, o programa lá da ESPN, quase não fala do Vasco. Quando fala assim, é depois de um jogo, um assunto que está muito em evidência, em alta. Então, esse próprio setorista, o cara faz Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Corinthians, Palmeiras, o cara fica rodando, ele não tem como tá a par de tudo que tá rolando a fundo em todos os clubes. Se você me perguntar qual é o grande problema que tá acontecendo no Flamengo hoje, eu não sei te dizer. No Botafogo, no Fluminense, no Corinthians, eu não tô mergulhado no cotidiano desses clubes. E em coletiva de pós-jogo, tá? O primeiro a perguntar sempre se lasca. Porque quando acaba o jogo, é natural que o treinador quer falar do jogo. Então, o primeiro a perguntar, entre aspas, é sempre o bucha. Porque você abre uma coletiva depois de um jogo, ganhando, empatando, perdendo, goleado, sendo atropelado, o Barbieri, o Sampaoli, Luiz Castro, Fernando Diniz, qual é a sua visão do jogo? O que você achou do jogo? A primeira pergunta e a primeira fala, você perguntando ou não, o treinador vai discorrer do que ele achou do jogo. E a partir da segunda pergunta, é que os companheiros que ali estão vão conseguir fazer as perguntas inerentes ao jogo. Por que você botou o fulano? Por que você escalou o ciclano? Por que você não muda o teu esquema tático? Isso é perguntado principalmente também quando as coisas não estão indo bem. Porque quando o time tá ganhando, tu vai cobrar o quê, cacete? Você vai pedir para ele falar... inclusive, comenta aí o bom momento do Robson. Olha, o Peck era um jogador que vinha muito mal, esse ano cresceu na carreira, tá bem. É óbvio, o time tá bem, tu vai perguntar o que se tá tudo bem. Então, às vezes eu vejo a galera cobrando umas paradas, que é só você botar a mão na consciência e raciocinar como é que é feito o trabalho. Às vezes vocês vomitam coisas, aí começa os papos de... vendidinho, pergunta gostosa, são os passadores de pano. Porra, isso enche o saco. E aí eu aprendi uma coisa também, que é assim, quando eu não tô satisfeito com uma coisa, eu vou lá e sento a bunda e faço melhor. Porque quando eu criei o canal Futebolaço, que inicialmente
não era um canal de Vasco, eram eu e 2 amigos para cobrir os 4 clubes do Rio e falar do futebol europeu, eu decidi criar o canal porque eu achava que os canais que tinham cobrindo, os canais que eu digo de televisão, tá? Falando dos clubes carioca, eu achava fraco. E eu, por estar incomodado, eu me propus a fazer algo melhor. Então, se tu acha que o meu trabalho dos companheiros que estão lá é uma merda, por que você não estuda jornalismo, você não se prepara e senta a sua bunda lá e vai lá fazer as perguntas? Aí você vai fazer a pergunta que você acha que você tem que fazer. É simples assim. Porque tacar pedra e dar pau no trabalho dos outros por qualquer custo é mole. Mas se propor a fazer algo ou vir e trazer uma crítica construtiva, pô, fulano, pô, você pode melhorar aqui e ali, eu sempre aceito. Mas, infelizmente, tá uma mesquinharia do cacete e é um momento hoje que se dá porrada e paulada em todo mundo por tudo. Quando você cansa de fazer, eu tô generalizando porque eu acho que a galera presta um bom serviço, mas no momento que você acha que você não está sendo bem atendido, sobra pau e porrada para todo mundo. Isso é pra gente que cobre o clube e pro clube de uma maneira geral. Sobre o trabalho de campo do Vasco hoje. O trabalho do Barbieri não está performando? Concordo. Mas dar toda a porrada em cima do Barbieri eu acho errado. O Paulo Brax foi que montou o time, ele tem que ser cobrado. Ele montou o time em cima do orçamento que a 777 deu. A 777 tem que ser cobrada. O Abel Braga ajudou a montar o elenco e é um consultor do Barbieri. Ele também tem que ser cobrado numa parcela, óbvio, muito inferior ao Paulo Braga, ao Barbieri e a 777 como um todo. Então eu acho que a gente tem que aprender a dividir responsabilidade ao invés de pegar alguns pra bucha. Né? Quem tá lá fazendo a pergunta, você pegar um pra Cristo, pra otário, ou você pegar todo o problema hoje que acontece dentro de campo do Vasco e estourar tudo no Barbieri. É culpa do Barbieri o Vasco não ter um meia? É culpa do Barbieri o Vasco só ter um volante de pegada no grupo, sendo que esse volante, primeiro ano dele de profissional, o banco de reserva dele é recheado de moleque? Não é culpa dele. É culpa dele não ter uma variação de equipe, de repente ver que esse 4-3-3 não está funcionando e tentar um 3-4-3, um 3-5-2, um 4-1-4-1, seja lá o que for, aí é culpa dele. O Galarza ser utilizado e colocado à frente do Barros e de outros jogadores, eu acho errado. É culpa dele. Por quê que o Vasco contratou o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho, que é um garoto novo, que há 2 anos atrás jogava num projeto amador, foi pro Sub-23 do Náutico e não performou no profissional? Por que o Vasco contratou esse jogador, sendo que o Vasco tem vários volantes jovens no grupo? Em vez de oportunizar quem tá em casa, foi trazer mais um que nem relacionado foi relacionado no último jogo agora, porque Andrei e Marlon Gomes estão na seleção e o Cararra Barral, que também é volante, estava emprestado pelo Santos e por força contratual não podia estar. E aí ele foi pro banco e sequer foi utilizado. Por que contratou? Se você tem Marlon Gomes, Barros, Galarza, Rodrigo, Matheus do Sub-20, que é convocado para a seleção. Então isso tem que ser cobrado. Agora, pegar todo mundo para Cristo e sentar-lhe o cacete por sentar, eu não acho isso justo, cara. Então vamos aprender primeiro a ler as coisas, a fazer um filtro e saber perguntar. Eu vi, por exemplo, alguns babaca querendo me tirar para Cristo na última coletiva do Barbieri na terça-feira passada, onde eu fiz 2 perguntas, eu não fiz uma, eu fiz 2. Como tem certos assuntos que a gente não consegue conversar num pós-jogo, porque acaba o jogo, você só vai falar do jogo, então eu aproveitei a pergunta para falar sobre essa pressão que todo mundo que trabalha com esporte hoje tem sofrido na pele, e eu acho que ela tem passado do ponto, algumas descambando para violência. Eu fiz 2 perguntas para o Barbieri. Primeira, Luco Orelhano. Ele já tinha respondido a pergunta do Fábio Azevedo, do porquê que ele não tentava utilizar ele de 10. E aí ele citou a questão da dificuldade dele de marcar e tal, que o PEC tá bem. E aí eu voltei no assunto. Falei, Barbieri, você pode justificar para mim por que o Orelhano é pouco utilizado? Porque você tá me dando um argumento de que ele tem dificuldade de marcar. Sendo que o Vasco hoje tem poucos recursos técnicos do meio para frente. O jogador que mais tem dribles certos, mais criativo do time, porque ele tem uma dificuldade de recompor
a gente não vai utilizar, não é mais fácil modificar o esquema ou fazer um ajuste para que ele melhore a recomposição defensiva dele, mas para que ele possa jogar? Eu perguntei isso pro Barbieri na coletiva, mas os babaca de plantão de sempre preferem pegar sempre o quê? Ah, tá fazendo porra de perguntinha pra saber por que o treinador se acha pressionado. A pergunta foi tão merda que pautou uma porrada de veículo grande durante a semana toda. O Pedrinho comentou sobre isso, o Sport TV repercutiu bastante essa fala do Barbieri, porque a pergunta foi uma merda, né? Sendo que vocês, muitas das vezes, acham que a porra de uma coletiva é uma sessão de tortura, ou sei lá que diabo que vocês acham que é. Primeiro que para perguntar você tem que ter educação. O cara tá ali para ser perguntado e não interrogado, para ser intimidado, ameaçado, escurtinado. Então acho que falta muitas das vezes para uma boa parte da galera entender um pouco, às vezes, como é que funciona o trabalho de cada um. E uma situação que eu ia esquecendo e é importante eu voltar a falar aqui agora é a seguinte. Os veículos tradicionais, muitas das vezes, têm matérias que eles fazem para os seus portais e cada empresa tem o seu negócio, o seu business, que às vezes o jornalista fica até meio sem jeito, mas tem que perguntar. A última coletiva do Barbieri, inclusive lá no CT, teve um jornalista que pediu para ficar por último, porque a Globo ia fazer uma matéria especial sobre o primeiro Vasco e Santos, depois do falecimento do Pelé e do Roberto Dinamite. Ele pediu para ficar por último, porque sabia que a pergunta não tinha nada a ver com o que era para ser discutido naquele dia. E ele falou, ó, a Globo tá fazendo uma matéria especial para falar do primeiro Vasco e Santos depois do falecimento do Pelé e do Dinamite. Gostaria que você me desse um depoimento, falar sobre o jogo, a importância e tal. O Barbieri fala, esse é um ônus da minha profissão. E ele cita a importância daquele jogo. Então, muitas das vezes vocês dão pau e pedra em cima dos outros sem entender. Tu acha que o jornalista foi para querer perguntar aquilo dali? Vai ver uma pergunta de cima. E ele é obrigado a fazer aquilo que a chefia fez. Porque a chefia do GE naquele dia, um dos jornalistas que tinha mais de um, era importante para eles fazer aquela matéria, eles precisavam de uma aspa do Barbieri. Então entendam um pouco o trabalho das pessoas, ao invés de sair sentando-lhe a porrada e o cacete. E de verdade, eu tô fazendo um processo de higienização mental agora, porque tem me feito mal. Eu vou passar a parar de cagar e andar porque vocês falam aqui e vai acompanhar o meu trabalho quem gosta do meu trabalho. Falou groselha, foi ofensivo, eu vou passar agora a bloquear e ponto. E se você acha que o meu trabalho é essa porcaria que alguns dizem, não assiste. Você vai fazer um trabalho para você e vai fazer um trabalho importante para mim, tá? Mas que tá muito complicado lidar com o público, tá muito complicado. Então tá um vídeo mega longo, dava para ter feito uma live aqui, picotar e cortar assunto e virar corte de podcast. Tem 1 hora de vídeo já, mas eu achei importante vir aqui e discutir e discorrer esses assuntos com vocês, tá? Então fiz um trabalho bem aprofundado sobre essa discussão das questões da 777, da parte financeira, do trabalho da gente de uma maneira geral, como ele tem acontecido e como ele tem ocorrido. Se você quer entender, problema é seu. Se você não quer entender, problema é seu também. Porque eu vou parar de ficar me estressando, porque é a minha saúde mental que está indo pro cacete. Sou eu que não estou lidando bem com isso. Então, de fato, como eu já ouvi algumas vezes aqui, quer trabalhar com isso? Problema é seu. Se você não aguenta a pressão, então com você que mude de áreas. Então eu vou encontrar meios e maneiras para mim parar de me importar com muitas das vezes o que eu leio e o que eu escuto. Porque às vezes a impressão que a gente tem é que parece que a gente faz um trabalho de merda e que tá tudo errado, né? E se você, na sua linha geral, na sua casa, você é desonesto, se você tá acostumado a lidar com gente sacana, que tudo que você vê ao teu redor tu acha que é putaria, problema é seu, não me meça pela sua régua, porque eu aqui faço um trabalho sério e honesto. E não tem nenhum passador de pano, não tem nenhum vendido e ninguém fazendo nada aqui de sacanagem para ter benefício nenhum não, tá? Porque se tem uma coisa que me deixa extremamente puto e irritado, é alguém atribuir algo a mim que eu não fiz, ou que eu não falei, ou que eu não sou. Eu acredito que você na tua casa também acaba não gostando. Mas infelizmente tem o ônus e tem o bônus de trabalhar com isso aqui. Um dos ônus, né, de ter o tamanho do canal que eu tenho, infelizmente, muitas das vezes está extremamente em evidência. E nessa hora agora, a gente acaba tomando porrada junto também. Eu não contrato ninguém,
Eu não sou treinador do clube, eu não sou dirigente do clube, eu sou um torcedor como você, sendo que eu me propus a fazer um trabalho o mais profissional que nesse momento eu consigo. Gostaria de fazer até mais. Acho que a gente tem que melhorar a parte de edição da gente aqui do canal, melhorar a questão da gente de estrutura, mas tudo esbarra também em questão financeira. Então, eu vou levando o canal da forma como eu venho levar. A quem gosta do meu trabalho, muito obrigado. Quem não gosta, faça o que você bem entenda, só não vem aqui encher a merda do meu saco. Você vai adiantar o seu lado e vai adiantar o meu. Aos que gostam e querem continuar assistindo, fica aqui meu muito obrigado e é pra vocês que eu faço esse conteúdo. Tamo junto.